Olá pessoal, aqui é mais uma vez o professor de vocês de Sociologia e a gente vai trabalhar agora no segundo bimestre o tema Gêneros, Sexualidades e Identidades. O objetivo desse trabalho é a gente poder colocar a discussão acerca dos gêneros, do masculino, feminino, o que é ser masculino, o que é ser feminino, se existe realmente essa diferenciação. A gente vai fazer essa troca, para poder a gente verificar como surgiu essa delimitação do que é ser masculino ou o que é ser feminino, ou o que não é também, porque a gente vai perceber que gêneros vai muito além disso. Além das sexualidades também, que tem a questão biológica, a questão anatômica, tem a questão também social, cultural, da imposição de aspectos dentro daquela característica ali da sexualidade, Se você, enfim, nasceu homem, você tem que ser homem, tem que agir de tal forma, Tem que ter um papel representado dentro da sociedade, assim como a identidade também, Da identificação. A gente vai perceber, a gente vai desconstruir, na verdade, durante esse bimestre, algumas falácias, alguns discursos que já estão ultrapassados, Da crença de que a sexualidade é uma opção, Seria, na verdade, uma escolha, a pessoa escolhe ou não. A gente vai perceber, na verdade, que tem a ver mais com uma orientação, com um sentir, Então, é interessante a gente analisar essa questão, E a gente aborda dessa forma na sociologia com o nome questões de gênero, porque são todas as questões que abordam esse tema, Então, vai ser um debate que vai, num momento, passar pela psicologia, vai ter uma parte que vai atingir a parte cultural, a parte sociológica, e também vai ter uma área que vai impactar a área biológica. Mas para a gente precisa entender esse tema, mas para a gente poder chegar ao objetivo final é como na sociedade vai impactar as questões de gênero e de sexualidade, Então, com relação à oferta de trabalho, a questão do patriarcado, onde demonstra que inúmeras pesquisas, números e etc., isso não é uma coisa de agora, em que o salário, a média salarial da mulher, por exemplo, é menor do que a do homem, a participação na mão de obra com áreas mais qualificadas e mais bem pagas acabam sendo ofertadas mais para homens. E a gente também ainda vai ter um tema muito legal mais para frente, que é acerca da interseccionalidade, Não se assustem com os nomes difíceis, a gente vai trabalhar eles, Então a gente vai ter uma explicação legal, também vai ter um conteúdo que eu vou seguir aqui e vocês vão recebendo esse material também, que vai ser enviado para vocês pelo Classroom. Então vamos lá, gente. Para a gente poder iniciar uma questão, para a gente poder motivar esse tema, por que gêneros e sexualidades que são considerados diferentes, entre aspas, diferentes, ou seja, de um aspecto, entre aspas, normal, porque normal tem a ver com normas, tem a ver com uma coisa que você tem que seguir, aquele padrão. Então, dentro de uma visão geral, por que gêneros, sexualidades considerados diferentes podem causar sofrimento a inúmeras pessoas? É a partir desse momento que a gente, enquanto estudante de sociologia, e amante dessa disciplina, a gente precisa entender e debater cada vez mais, por que traz sofrimento às pessoas? Aí, de repente, tem aquela galera que vai falar, poxa, mas isso tem a ver com sociologia? Tem, claro, porque isso vai implicar na pessoa, que pode implicar em comunidades, que podem implicar em grupos, que pode afetar uma sociedade inteira, Então, esse debate, ele é natural, ele é necessário, Por mais que, infelizmente, tenham alas que não achem necessário, mas sim, na área da educação, a gente entender esses aspectos e esses problemas. Então, vamos lá. Primeiras palavras, Não é fácil discutir um tema tão controverso, Já que é tabu na sociedade, como eu já falei para vocês, e também nas escolas a tendência é tentar silenciar isso, Então, a gente tem a intenção, de tentar trazer, o debate para essas marcas com relação à violência, com a intolerância em relação a esses grupos, que tentam, na verdade, inserir em grupos hegemônicos na sociedade, Ou seja, se uma pessoa, de repente, ela nasceu
com o sexo masculino, então ela tem que seguir aquele padrão, né? E de repente o sentimento dela acaba sendo deixando de lado. E isso traz um problema muito grande, né? Para esse público, assim também como a questão da violência e da intolerância de outros grupos. Então, a gente vai passando aqui mais para frente. Identidade e diferença, transexualidade, movimentos sociais, cultura, desigualdade e violência estão entre os conceitos mais debatidos. As teorias sobre o tema também tentam compreender porque ainda persistem determinadas limitações a mulheres bissexuais, homossexuais e transgêneros em relação ao direito de serem plenos, né? Ou seja, de viverem de acordo com suas orientações particulares. Sem dúvida, o que mais chama a atenção nesse debate é quanto crescem no mundo todo os índices de violência contra as mulheres e os não heterossexuais. Para a gente poder já então destrinchar isso aqui, heterossexual é a pessoa que tem a orientação sexuada, né, a atração sexual voltada para o sexo oposto, né, ou seja, homem para mulher e mulher para homem, tá? E aí a gente vai tentar identificar isso, né, essas questões dessa violência que é marcada para esses grupos, né, que não seguem esse padrão. E aí, quando trazer o questionamento, será que nos encaixamos em todos os padrões da sociedade considerados corretos? Será que nos inserimos nos padrões de beleza, de consumo, de estética? Temos os empregos que são considerados melhores? Temos uma família ideal? Em algum momento, segundo alguns desses padrões e exigências socioculturais, podemos ser considerados de fora ou diferentes. Então percebam que, na verdade, esse debate, né, dessa multiplicidade de respostas vai muito além do que a gente está propondo aqui, né, enquanto aula, né? Na verdade, vai até para outros padrões que são considerados, né, entre aspas, hegemônicos, né, ou seja, dominantes, que sejam, entre aspas, normais dentro de uma sociedade. Vai muito além disso, né? No material, então, que vai para vocês, ainda, né, mostra algumas famílias aqui, né, alguns modelos de famílias diferentes, né, umas das outras. Temos casais homossexuais, temos mães solteiras, isso é um grande número aqui no Brasil, né? E aí mães solteiras, a gente vai perceber também que é uma questão do patriarcado, né? Que é a questão de você olhar, né? De você entender o homem como o ser dominante na sociedade, né? Dominando a vida da mulher mãe, da mulher esposa, da mulher irmã mais nova, filha e etc, né? Bom, então, seguindo mais à frente, agora a gente segue para sexo e gênero entre a construção e a desconstrução. Ou seja, na construção do termo sexo e gênero e na desconstrução desses dois termos, né? A gente vai ter algumas pessoas aí que a gente também vai analisar o estudo de cada uma. Então vamos para a gente iniciar voltar para o século XIX e a gente estudar o campo da ciência, né, que estava surgindo ali, que é a psicanálise, né? Que é um campo analítico, junto com a psicologia, né, que é o estudo da psique, da mente humana, né? Alguns falam que é o estudo da alma humana, né? Lembrando que a alma, no conceito sociológico, filosófico e psicológico, tem a ver com a individualidade do ser, com o pensamento do ser. Ou seja, eu, Igor, né, professor Igor, eu sou uma alma, né? Muitos acreditam que alma é espírito. Não, não é. É porque a alma, na verdade, é uma individualidade, tem a ver com o pensamento, né? Não é que seja uma coisa tangível ou intangível, né? Por exemplo, igual delimitação de espíritos, né? Mas, na verdade, a alma é uma pessoa. Então, a psicologia, a psicanálise, buscava entender a mente humana, né? Por exemplo, o estudo dos sonhos. O estudo dos sonhos é um ramo dentro da psicologia e da psicanálise que tenta trazer respostas, né, analíticas da mente humana, tá bom? Passei aqui de forma bem superficial, porque eu não sou psicólogo, mas eu entendo um pouco dessa área, pelo menos para debater sobre esse tema. Então, Sigmund Freud, né, que criou a psicanálise, ele estuda as fases do ser humano e aí, segundo ele, a relação entre a sexualidade e o sexo se estabelece pela relação da criança com o pai e a mãe, assim como pelo reconhecimento de ter ou não um falo. Um falo é um termo técnico para pênis. Então, né, em outras palavras, para o Sigmund Freud, a criança ela começaria a entender
o que vem a ser sexo e gênero olhando os pais, o comportamento deles, a figura anatômica deles, né, biológica, né, a presença ou não de seios fartos, de curvas, de pelos pubianos, e o foco, né, para ele que ele chama, né, da presença ou não do pênis. Não é à toa que esse momento da criança ele chama de estágio fálico, né? Então o masculino estaria associado, né, enquanto o feminino sempre se definiria pela falta e inveja do pênis. Olha que doideira, né? Eu sei que isso é estranho a gente analisar isso hoje em dia, mas no século XIX, né, não tinha tanto estudo para esse campo ainda, e o Freud trouxe a questão da diferenciação, né, de uma questão da presença do pênis. Então, o masculino se entenderia como ter o pênis, e o feminino seria entendido como não ter o pênis. Então, esse foco no falo, né, nessa presença fálica, tem a ver, na verdade, com você ter ou não. E se você tem, você está bem. Se você não tem, você tem inveja, você queria ter, né? É claro que esse conceito ele vai cair por terra já ao longo do século XX, né? Vão ter vários estudos acerca, inclusive, do feminismo, né? Trazendo debates e necessidades da mulher dentro da sociedade. E aí, mais à frente, né? O fato de atribuir características particulares ao feminino e ao masculino, com base na experiência infantil que se tem com os órgãos genitais, não convenceu, por exemplo, a filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir, né? Para ela, o destino anatômico não pode distinguir, né, o comportamento associado a esses dois sexos. Ou seja, para Simone de Beauvoir, não tinha nada a ver com a presença ou não de órgãos genitais, de presenças físicas ou não, né? Na verdade, ela vai aprofundar esse tema e ela vai trazer a questão do gênero, ou seja, uma identificação que você tem, né, com a sua orientação. Então, não é porque eu tenho um pênis, né, ou seja, o homem, de repente, porque teria um pênis, ele estaria bem na sociedade, ele deveria ser dominador, né? E quem não tem, a mulher, por exemplo, a minha esposa, de repente, mulher que não tem, ela teria inveja e ela estaria submissa a mim. Então, ela desconstrói isso, né? E aí, aqui mais à frente, ela fala, ó, é preciso observar como o ambiente cultural e educacional é responsável pela construção e imposição de padrões de meninos e meninas. É por esse raciocínio que a filósofa e outras feministas fazem a distinção entre sexo e gênero. O sexo corresponde a traços biológicos e as genitálias, ou seja, a presença de seios fartos ou não, curvas do quadril, da cintura, pelos pubianos, a presença do pênis, a presença da vagina. Isso aí seria a definição de sexo para a área biológica. Já para o gênero, teria a ver com as construções e expectativas sociais sobre os comportamentos femininos e masculinos. Então, olha como é que ela vai além, né? Ela, na verdade, ela demonstra o seguinte, que tem a ver, então, com a expectativa do comportamento que a sociedade aguarda, né? Vou dar um exemplo aqui. O comportamento dos homens é um comportamento mais racional, mais objetivo. O das mulheres seria um comportamento mais subjetivo, né? mais próximo da paixão, da passionalidade, né? As mulheres seriam mais submissas e os homens seriam mais controladores. Então, esses comportamentos, tá, gente, são definidos pela sociedade. Isso é que define o que é gênero, né? Eu não estou dizendo, afirmando que tem que ser assim. Quem é homem, então, tem que se comportar com esse gênero. Não, é a sociedade, é um padrão cultural que está sendo o quê? Passado de geração para geração. Ou seja, é tradicional, é uma tradição que a sociedade segue. Então, por exemplo, a sociedade brasileira, ela segue esse patriarcado, que a gente vai destrinchar mais à frente, e vai para trazer esse padrão do comportamento do homem dessa forma e o comportamento da mulher dessa outra forma. Então, nesse caso aqui, homem e mulher, né, acerca de gênero, tem a ver com comportamento. Não é à toa que a Simone de Beauvoir, ela traz essa frase clássica, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, não é porque você nasceu com a presença de vagina, né, e com a genitália, né, feminina, de trompa, útero, ovários, que você vai ser mulher. Na verdade,
Vai ser o comportamento seu que vai dizer se você é mulher ou não. Ou seja, tem a ver com o gênero, né? E aí a gente já consegue entender por que então existem pessoas que nascem de uma forma, com um sexo, né? Mas que elas se sentem de outra forma, tá bom? Mais à frente, né? Aí mais ou menos até a década de 70, né? Meados do século XX, nós temos a Margaret Mead, né? Que é uma antropóloga cultural estadunidense, né? E ela vai vir nessa questão do gênero, né? Que surgiu com a segunda onda do feminismo. A gente vai estudar isso também mais pra frente, né? A primeira onda, a segunda e a terceira onda do feminismo, né? Então a segunda onda do feminismo, que está ali nas décadas de 50, 60 e a 80, vai estar perdurando, né? Os estudos acerca desse tema. E ela vai trazer a questão do androcentrismo, né? O androcentrismo é uma visão, né, que a gente chama de visão androcêntrica, que impõe por utilizar a aparência de homens e mulheres para legitimar uma relação de dominação masculina. O androcentrismo, né, é a supervalorização do masculino e a naturalização da experiência masculina como princípio universal e normativo da humanidade. Pode ser identificada em expressões convencionais que tomam um homem como representante de toda a espécie, né? E aí a gente tem aqui os exemplos, né? Casos de direitos do homem, evolução do homem, ciência do homem, as quais servem para legitimar o patriarcado. Então, olha que interessante, né? Até o jeito da gente falar e utilizar, né? O homem evoluiu, por exemplo, né, nas ciências, vamos lá, o homem evoluiu a partir do macaco. O homem, beleza, e a mulher? Né? Isso aí é um padrão androcêntrico, não parece, mas é, né? A gente utilizar o termo masculino, né, o termo homem, né? Por exemplo, o documento que surgiu na Revolução Francesa, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E a mulher nessa situação, né? Como é que ela vai se encaixar, né? Então isso é androcêntrico, né? E isso tem a ver, inclusive, também traz aspectos, por exemplo, da identificação do bebê, né? A identidade do bebê, se vai puxar ao pai ou à mãe. Por exemplo, aqueles chás, né? Chá de fralda tá agora na moda, né? Um chá de revelação, né? Para dizer qual sexo que o filho vai nascer. E aí tem aquilo, né? Nasce de azul, aí bota fumacinha azul, enfeites azuis, né? Se vai nascer mulher, coloca rosa, né? Isso lembra até um discurso, né? De uma política aí, né? Recente, né? Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Ué, que doideira. Então, eu sou menino, eu tenho que vestir azul sempre. Eu tenho que seguir o que ela fala, né? Caramba, olha que interessante, né? Então, esse padrão, ele, na verdade, é um padrão androcêntrico, né? E que vai trazer outros aspectos junto com esse tema, né? Para poder até a gente concluir essa parte aqui, né? Para vários sociólogos e antropólogos, as normas e regras em relação aos gêneros podem ser mais ou menos rígidas, variando de acordo com cada sociedade. Nas chamadas patriarcais, que, ou seja, tem a figura do homem, né, como centralizador e organizador de família, o modelo é monogâmico e heterossexual, ou seja, se casar somente com uma pessoa, né, se relacionar somente com uma pessoa, e tem que ser pessoa do outro sexo, ou seja, do sexo oposto, né? Com a figura do poder centrado no pai, que é o patriarca, né, o chefe da família. As mulheres são submetidas ao espaço doméstico, né, e em posições inferiores na sociedade. Essa foi a principal causa apontada por feministas para explicar a perpetuação de homens em postos de comando e poder. Inclusive, isso vai acontecer no Brasil, tá, gente? Vai ser na época da colonização, com os senhores de engenho, vai ser retransmitido na Primeira República e é assim até os dias atuais. Reflexo disso é o preconceito, né, que a gente tem muito forte, e a discriminação, né, que aí é o sexismo, né, puxado para o machismo, e é claro também a sociedade patriarcalizada que a gente tem, onde as figuras de poder estão, na sua grande maioria, seja em empresas, na política e etc., comandadas por homens. Né? Aí tem um estudo da Margaret Mead, bem bacana aqui também, no material para vocês, né, que ela foi verificar
3 sociedades diferentes que ela encontrou na Papua Nova Guiné, na década de 30. Né? As 3, né, sociedades, elas cada uma viviam de um jeito diferente. Aí está relatando aqui, ó. Tomando como base, né, o olhar do mundo ocidental, ela relatou que em uma das culturas, tanto homens quanto mulheres exibiam comportamentos dóceis, afetivos e sutis, né? Ou seja, aqueles comportamentos que são esperados por mulheres, né, na cultura ocidental. Na segunda cultura, ela constatou que tanto os homens quanto as mulheres tinham um comportamento agressivo e dominador, ou seja, que é um comportamento associado aos homens na sociedade ocidental, ou seja, no Brasil, por exemplo. Já na terceira cultura, ela pesquisou e identificou a inversão dos papéis. Os homens eram dóceis e as mulheres eram agressivas, além de apresentarem um comportamento dominador e impessoal, né? Então, foi esse estudo aqui que trouxe a Margaret Mead para ela poder concluir a teoria dela, né? Que, na verdade, os papéis de gêneros estão associados à tradição, a um padrão cultural que é esperado pela sociedade. Enquanto que aqui na sociedade ocidental, que a gente vive aqui no Brasil, o homem é esperado que ele seja dominador, agressivo, impessoal, e a mulher ao contrário, né, que seria mais dócil, afetiva e etc., ela percebeu que essas 3 sociedades tinham características diferentes. Né? Para quem não sabe onde fica Papua Nova Guiné, fica na Oceania. Né? É uma ilhota, né, uma ilha, próximo ali da Austrália, da Nova Zelândia, e que tem inúmeras tribos, aldeias, grupos, né, sociais muito diferentes do nosso. E esses 3 exemplos são maravilhosos para a gente poder estudar e perceber que realmente o gênero ele é construído pela sociedade. Porque lá 3 sociedades diferentes tinham distinções e contradições em relação ao olhar ocidental que a gente tem. Né? No caso dela, o olhar estadunidense. E no caso nosso, o olhar brasileiro, né? Que faz parte dessa visão ocidental monogâmica, heterossexualizada, androcêntrica e patriarcalizada, como eu falei para vocês anteriormente, ok? Então a gente finaliza por aqui e na próxima aula a gente continua o assunto. Um abraço.